Eu quero convidar aqui. E eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida dela. Eu nem chamei a pessoa ainda. Vocês estão numa... Eu quero convidar uma amiga que o Senhor me deu. Magda, vem aqui, Magda, por favor. Glória a Deus. Você pode aplaudir agora ao Senhor. Magda Vanceberg. Falei o nome certo, não foi? Vanceberg. Irmãs, deixa eu apresentar ela primeiro, que ela vai apresentar a Edmeia. Que ela é assim com a Edmeia. Ela é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, não na vida de vocês, irmãs. Porque foi por meio, através dela, foi o canal de Deus para a Edmeia estar aqui nessa noite, ministrando a igreja do Senhor. Por isso que eu pedi que vocês aplaudissem a vida dessa pessoa, a mulher de Deus. Depois a gente vai ter uma outra oportunidade de ouvi-la também, porque o Senhor faz assim, Ele faz conexões e nos presenteia com muito mais do que aquilo que a gente pede a Ele. Então, gente, ela vai apresentar a nossa missionária, porque ela é uma amiga assim, ó. Tem um ditado que eu aprendi com a avó de uma amiga minha, que amizade só... Pronto, uma amizade boa. A Magda tem um bocado de amizade boa. Presta atenção. Amizade boa. Que igreja linda. O povo de Deus é um povo tinhoso. Isso é um termo daqui, né? Do Nordeste. Porque saindo de uma pandemia, muitos com medo, e a gente vê uma igreja dia de quarta-feira cheia, e ainda está pagando, né? Ainda está pagando. Mas é assim mesmo. Quem serve ao Deus vivo, está vivo. Né? Se morrer, é promovido. Estou certa? Mas Edmeia, já pode vir para cá, Edmeia. Eu conheço Edmeia há uns 30 anos, ou aguento Edmeia há uns 30 anos. E Edmeia foi pregar lá na minha igreja pela primeira vez. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas muito pouco, há cerca de 30 anos, como eu falei. E o meu pastor era inglês, é inglês, não morreu, né? Tem 80 anos, mas não morreu. Então, eu olhei para Edmeia, Edmeia começou pregando em Isaías e dizia assim: alarga o espaço da tua tenda. Eu, na minha ignorância, entendia ela dizer assim: alarga os passos. Português errado. Eu, muito crítica, jornalista, cheia de, né, cripapá. Aí eu disse assim: mas como é que fazem uma onda tão grande com uma mulher que nem fala português direito? Eu aqui para assistir, eu na minha ignorância, recém-convertida. Aí o meu pastor virou para mim, pastor Ian Meldrum. Aí ele disse assim: ela não fala inglês, não. Ou ela não fala português tão bem, porque talvez ela já esteja com a mente cansada, porque ela também fala inglês, espanhol, italiano, francês, que mais? Árabe. E só tem alguns cursos superiores. Filosofia, psicologia, um bocado de gia. Aí eu olhei para ele assim, eu digo: desculpa aí, tá? Aí ele disse: vá para a palavra ler. Aí foi que eu vi que ela dizia: alarga o espaço da tua tenda. Por isso que eu entendia os passos. Os passos. E depois eu virei fã. Virei fã dela. E, obviamente, desfruto dessa amizade. E é muito bom conhecer essa pessoa, essa pessoinha, né? Então, ela está hoje aqui para trazer a palavra de Deus.
e ela é apaixonada por esse Jesus. Tem uma intimidade com essa palavra e com esse Jesus que faz inveja. Crente não deve ter inveja, né? Mas às vezes eu tenho, porque ela me conta cada história boa. Então, que vocês possam se deleitar com essa palavra santa que ela vai trazer hoje aqui. Trata ela bem, tá? Tá bom, graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial por Pernambuco, porque é um lugar onde a gente chega andando, corre o perigo de voltar embolando. O lugar onde se come e se come bem. Tem que haver. E a casa da Magda é um lugar onde se come bem de tudo, de amor, de carinho, de bom tratamento, de tudo. Mas eu vou parar com essa conversa e vamos trabalhar. Eu quero convidar as irmãs, aliás, os irmãos. Eu estou vendo alguns homens por aqui. E outra coisa, nós podemos fazer qualquer congresso de homens sem nenhuma mulher. Mas é impossível fazer um congresso de mulheres sem um homem. Porque o primeiro que está na frente é Jesus. Ele não deixa. Então, é por isso que sempre tem uns homens, quando nós nos reunimos, graças a Deus. Deus fez os homens, né? Então, vamos aqui. Eu peço a vocês, por favor, que abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28. Olha, vocês louvaram, vocês adoraram, vocês dançaram, vocês bateram palma, ofertaram. Eu vim lá do Rio, 5 horas da manhã estava em pé. Eu vim para cá, eu vou pregar. Não vou ficar com a história de 40 minutos. Desculpa, pastora, mas eu vou entregar o que eu tenho que entregar. Ah, depois vocês dão um jeito nos maridos em casa, a gente ora por eles. Mateus capítulo 28, nós podemos ler o que está escrito exatamente no início do capítulo, onde está escrito assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Todas as vezes que eu prego esse sermão, eu dou um título: o anjo sentadão. Mas hoje nós vamos falar sobre o anjo que falou para as mulheres. Antes de nós começarmos a pregação, eu queria que vocês olhassem aí juntinho, no capítulo 27, no versículo 57, que nós vamos pegar esse link.
capítulo 27, versículo 57, está escrito assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Amém? Nós estamos vendo um quadro assim. O enterro de Jesus. José de Arimateia embrulha o corpo, leva, coloca dentro do sepulcro, rola uma pedra, deixa lá. A Bíblia está dizendo que ele foi embora. A Bíblia diz, ele rolou a pedra e se retirou. Quem ficou ali? Achavam-se ali sentadas em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Que enterro, não é? Hoje nós reclamamos que não podemos fazer o enterro dos nossos entes queridos, porque não pode ter muita gente por causa da pandemia. Jesus tinha 2 Marias, 2 mulheres. Essas mesmas 2 Marias vão estar presentes quando o sepulcro for aberto. Mas por que isso é tão importante para nós que somos mulheres? Vamos andar um pouquinho. Quando Deus fez todas as suas coisas, a criação na terra, a única coisa que Deus não ficou satisfeito foi com a solidão do homem. Deus passou todos os animais, o homem foi dando nomes, mas no final, o homem tinha visto que cada macho tinha sua fêmea, mas ele não tinha uma fêmea. A Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. E o homem ficou triste. O homem se sentiu só, porque o elefante tinha sua fêmea, o boi tinha sua fêmea, até o macaco tinha sua fêmea, e ele. E aí a Bíblia diz, viu Deus. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus trouxe o que já estava no coração dele, a mulher. Agora as coisas vão começar a acontecer. Porque Deus vai fechar o seu plano de criação. Ele que tinha feito o homem do barro bruto, ele agora faz o homem dormir. E do corpo do homem, ele tira uma costela e a transforma numa mulher. Não numa criança, não numa menina, mas numa mulher. E quando a mulher está pronta, Deus acorda o homem. Eu costumo dizer que Deus botou o homem para dormir enquanto ele fazia a mulher, para o homem não dar sugestão. A mulher não foi feita sob a sugestão do homem, mas a mulher foi formada na mente, no coração de Deus, e Deus a fez como ele tinha no seu coração. E Deus entra com a mulher e acorda Adão. Adão ficou extasiado. Vocês, nordestinos, costumam dizer que Adão disse, vixe.
Mas não foi, ele disse, Isha, pedaço de mim. Ele ficou extasiado. Agora eu queria que vocês usassem da imaginação nesse momento. Entra Deus com a mulher. E o homem está esperando. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Essa cena se repete no último capítulo do último livro da Bíblia. Quando a palavra diz o Espírito e a noiva dizem vem. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui na terra o Espírito que desceu no dia de Pentecostes e a noiva, que é a igreja, dizendo e gritando para os céus, Maranata, vem, vem. É o Espírito e a noiva gritando Maranata. Então, tudo vai começar. Porque de um casal, Deus fez toda essa população mundial. Deus faz assim. De uma pequena semente, Ele traz uma árvore. De um só casal, Ele traz toda a população mundial. Ali Deus estava começando. Mas nós sabemos o que aconteceu. Como que estava aquele casal? Aquele casal estava conectado em Deus. Se você observar na Bíblia, Deus disse para a terra, produza isso, faça-se aquilo. Mas quando foi na hora de fazer o homem, não apenas ele tocou com a mão, ele soprou, ele esvaziou o seu interior dentro do homem, ele se fez um com o homem, por isso ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. O homem, então, estava conectado com Deus, funcionando na conexão com Deus, se movendo. Mas no dia que o homem pecou, é como se ele fosse desconectado da corrente elétrica. Compre uma geladeira bem bonita, ponha tudo dentro, mas não ligue na corrente elétrica, porque você vai ver que a geladeira não serve mais para nada. Ela não serve para ser fogão, ela não serve para ser guarda-roupa, ela só serve para ser geladeira, porque ela foi fabricada para ser geladeira, mas para funcionar conectada na corrente elétrica. Nós ficamos desconectados de Deus, da nossa fonte. Ficamos estragados. Estragados. Por quê? Perdemos a conexão. Isso aqui refaz. Isso fala de algo que já foi feito e vai ser feito novamente. Mas só é possível refazer se tiver a mola mestra, que é o amor. Naquela hora que o homem, pelo pecado, ficou desconectado de Deus, Deus se levanta e toma para si a responsabilidade de refazer. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele diz, Deus, quando houve o primeiro pecado no céu, que foi o pecado dos anjos, caíram, viraram demônios, Deus não moveu uma palha. Mas na hora que o homem cai, que o homem se desconecta dele, que o espírito no homem morre, ele olhou para a serpente, que a mulher via a serpente, mas era Satanás. E para a mulher, se você observa aquele momento, Satanás, travestido de serpente, e a mulher, e Deus
não falou com o homem naquela hora. Ele entra de frente, diz, proclama, grita: eu porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará o poder, a autoridade, o governo. Mete-se com mulher quem quer. Porque isso foi dado à mulher. Daí em diante, estava dita a palavra. Essa foi uma promessa absolutamente absoluta de Deus. Não foi uma promessa condicional. Ele diz: eu vou fazer. Acabou. E ele prometeu que o homem, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça, o governo, a direção de Satanás. Aí, quando passaram-se milhões de anos, no capítulo 4 de Gálatas, Paulo diz, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na hora certa, Deus vai botar a sua palavra no ventre de uma mulher. Deus está trabalhando a reconexão. Ele está trabalhando o caminho para refazer. E o que é que ele faz? Ele agora vai formar um homem na terra. Um homem conectado a ele, porque nunca pecou. E para ser homem aqui na terra, tem que ser formado do ventre de uma mulher. Isso é entrar no planeta Terra pela porta da frente. Quando Jesus Cristo nasce, é Deus num corpo de homem. Por isso que Jesus diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é o Deus visível, é o Deus palpável, é Deus possível. Do ventre de uma mulher, mulher lá no Éden cai, mulher lá no Éden recebe a promessa, mulher lá aqui pare a promessa. Agora chega o momento. Mulheres seguem Jesus, mulheres ajudam, mulheres participam, mulheres. No momento em que a mulher tinha que ficar lá atrás, a mulher nem mesmo discípulo podia ser. Chega na hora da cruz, leva o corpo para o sepulcro, duas mulheres. Duas mulheres no enterro, duas Marias. Está aqui escrito. Elas sozinhas no enterro. José de Arimateia puxa a pedra, fecha, vai embora. O trabalho dele estava feito. O que aquelas duas Marias ficaram ali fazendo? É um trabalho que só a mulher pode fazer. Elas não sabiam por onde começar. Madalena é uma mulher que era muito rica. A cidade dela, até hoje, para quem já foi lá, sabe, a gente entra e sai pelo mesmo lugar, uma vila de pescadores. Você pensa uma mulher que tinha
7 demônios, um para cada dia da semana. O escândalo que seria uma mulher com um demônio já é um horror. Você imagina com 7. Naquela época, você já pensou o escândalo e a vergonha que ela era para a sua vila, no meio dos pescadores, para a sua família, para todo mundo? E ela era uma mulher muito rica. Mas quando Jesus encontra com ela, ele manda embora os 7 demônios e ela não teve mais para onde ir. Ela segue Jesus para servi-lo. Agora ela anda o ministério todo com Jesus. Agora o mestre morreu. O corpo dele está dentro do sepulcro. Elas viram quando José de Arimateia botou ali. Sentaram. Ficaram lá. Sepulcro fechado. Sexta-feira de tardinha. Shabat. Ficaram ali. E a impressão que isso nos dá, essa leitura aqui, quando está escrito, achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. É como se elas não tivessem para onde ir. É como se elas não tivessem mais uma direção para viver. É como se ali estivessem terminados os seus sonhos. Acabou. O mestre não está mais aqui. Nós não podemos ouvir a sua voz, nem preparar o pão para ele e os seus discípulos. Agora, para onde vamos andar? Como vai ser a nossa vida? Não tem mais. O mestre morreu. A nossa vida para por aqui. Logicamente, no sábado elas não puderam ficar ali. Mas com certeza, na tristeza delas, era comum. Era cultura que ao terceiro dia as mulheres fossem ao túmulo para colocar ervas odoríferas no corpo do defunto. Era a última homenagem que se fazia a um defunto. Então, não se sabe que horas essas 2 mulheres foram para o túmulo. A Bíblia diz que elas chegaram lá, olhe bem, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Quer dizer, quando entrou domingo, Maria Madalena e a outra Maria, as mesmas 2, foram ao sepulcro. Acontece que quando elas chegaram lá, elas precisavam de um homem para abrir o sepulcro, porque a pedra era muito pesada. A Bíblia diz que houve um terremoto, a terra tremeu, porque um anjo desceu do céu. Aqui diz 4 verbos importantíssimos para nós. Ele desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Chegou lá, aproximou-se, removeu a pedra e se assentou soberanamente sobre o impedimento que era aquela pedra. Os guardas caíram espavoridos. As mulheres ficaram apavoradas. E o anjo não falou nada para os guardas. Ele não desceu por causa daqueles guardas. O anjo veio por causa daquelas mulheres. Ele veio porque as mulheres estavam ali. Ele veio porque sabíamos, todo mundo nos céus sabiam que as mulheres estariam ali.
E o anjo desceu por causa delas. E tirou, removeu a pedra e disse para elas: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ei, eu desci do céu sabendo o que vocês vieram fazer aqui. O desejo do coração daquelas mulheres estava escrito nos céus: vai, anjo, vai lá. Porque são mulheres, elas não vão arredar o pé dali enquanto elas não tiverem feito o trabalho que está escrito no coração delas. Eu sei, o anjo está dizendo, eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Uau! Vocês já pensaram no susto delas? Ressuscitou como tinha dito. Vem aqui, vem ver. Aqui, ó, olha lá dentro. Está vendo? O sepulcro estava fechado. Mas ele não estava mais. Não existe impedimento para ele. Olhem, porque vocês vendam a realidade e vocês anunciam. Porque quando Deus fez a mulher, Ele fez com um propósito da mulher anunciar, da mulher dizer, da mulher gemer, da mulher se debruçar, da mulher expressar o amor. As mulheres olharam, não viram Jesus. Ele disse: vocês já viram? Veja o lugar onde eles estavam. Vocês viram quando José de Arimateia botou lá dentro? Agora, vão depressa. Digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós. Não é adiante dos discípulos, não. Isso eu digo por causa daqueles que acham que mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar. Ele ressuscitou e vai adiante de vós. Vós. Para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Bem, agora vamos começar a nossa pregação. Por que isso aconteceu com as mulheres? Quando Deus criou a mulher, Ele deu à mulher atributos que só existem nas mulheres. Eu estava vindo ainda agora, o pastor foi nos buscar. Ele disse: ai, quando tem congresso de mulheres, tem muito trabalho. Elas inventam tudo, elas fazem. Eu não vou dizer o resto, porque eu não me lembro das palavras dele. Pode ser que eu atrapalhe a vida do pobre homem com a esposa hoje. Mas é assim. Uma vez o pastor René Terranova me disse: de bem, quando eu tenho alguma coisa para fazer, para o mês que vem eu peço para os homens. Eles fazem, mas se for para a semana que vem eu peço para as mulheres. Elas se viram, elas fazem tudo, elas arrumam. Ele me disse isso. Ele disse para mim: elas arranjam até dinheiro. E não é bom saber que Deus fez a mulher tão diferente do homem. Se alguém podia culpar a mulher pela queda lá no Éden, olha, quem é que anuncia a revanche? Ele ressuscitou. Eu digo para vocês, essa é a maior notícia que o universo já viu. Ele morreu, muitos morreram,
Mas ele ressuscitou. Por quê? O anjo vem lá do céu para dizer para as mulheres: vem cá. Eu sei o que vocês vieram fazer. Ele tirou a pedra, elas viram, sentou sobre a pedra. Eu acho isso o máximo. O anjo não estava cansado, mas sentou-se. Isso é uma outra pregação que eu não vou fazer agora. Em cima da pedra. E disse para elas: eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram buscar Jesus, que foi crucificado, né? Está aqui não. Ele ressuscitou como ele havia dito. Mas vem cá, olha lá dentro. Porque mulher tem que ver. Porque ela tem que anunciar. Você já pensou? Se elas chegam entre os discípulos dizendo: ele ressuscitou, foi hoje. Vocês viram um sepulcro vazio? Elas chegaram dizendo: nós vimos, estava vaziozinho. A mulher tinha sido maltratada, humilhada, culpada, desde que Eva conversou com o diabo achando que era uma serpente. Na hora que houve a queda, que Deus apareceu, a segunda pergunta que ele faz a Adão: como? Quem te fez saber que tu estavas nu? Quem te disse? De onde veio essa informação? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Nessa hora eu sinto tanta pena de Eva. Ela estava ali, coitada, igual um bicho folharal, vestida de folha, para ser confundida com as árvores. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. É culpa dela. É culpa sua e dela. O senhor porque me deu uma mulher desse jeito. Se você estivesse no lugar de Eva. Se você estivesse no lugar de Eva. Deus olhou para ela e disse: que é isso que tu fizeste? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Isso é mulher, né? Entregou a serpente logo. A mulher entregou o diabo nas mãos de Deus. Agora me diga uma coisa: se fosse você lá no lugar de Eva, eu tinha dito para Deus: senhor, ele comeu porque quis, eu não obriguei. Eu não obriguei. Ela não obrigou. Uma coisa é certa: Deus tomou partido de Evinha. Disse: Adão, você é o homem. Você é marido. Você tinha que cuidar. Eu plantei o jardim, mandei você cuidar e plantar. Você não olhou, você não prestou atenção. Homem casado tem que olhar a mulher dele, senão ela conversa com o diabo. Você não viu, meu irmão? A culpa, ele diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. É por causa de Adão, não é por causa de Eva. Mas o mundo assumiu que era Eva. E Deus dá para ela a promessa do Redentor. Eva, você vai passar por tantas coisas, mas você vai ser expulsa do Éden, levando a promessa do Redentor. Levando a promessa do Redentor. E de lá em diante, a mulher tem sido humilhada em todas as culturas. Ainda é hoje. Mas Deus vai restaurando. Restaurando a mulher
para chegar ao ponto que era no início. Qual era o ponto? A conexão com Deus. Deus planejou a nossa redenção. Jesus Cristo então vem, paga o preço da nossa redenção. Não é? Ele paga o preço. Ele disse para os discípulos dele, olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Os discípulos queriam saber do Espírito Santo, não queriam. Por quê? Eles estavam bem com Jesus. Jesus para eles era suficiente. Ele disse, não. O meu ministério é redenção. O Pai planejou, eu redimi. Redenção, redimir é comprar. Ele comprou, compre um carro, compre assim como é aquele carro bem caro? Ferrari. Você vai lá e compra a Ferrari, paga seguro e deixa lá. Para quê? Foi isso. Jesus Cristo foi lá, na cruz pagou tudo. Mas o Espírito Santo vem para aplicar a redenção na vida de cada um. O que é que ele vai fazer? Ele vai nos reconectar a Deus. Tudo isso porque o amor de Deus está gerindo essa situação. Aí vem João, no capítulo 13, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito. Nós podemos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos refez. Por causa do seu amor. Porque estava feito, foi desfeito, ele refaz. Vem o Espírito. Você se rende ao Espírito. Você se rende a Jesus Cristo. Ele o faz filho de Deus. Deus, então, lhe dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo em você, ele começa o ministério da reconciliação. Ele começa a refazer você. Ele começa a transfigurar você num filho de Deus. Lá, no capítulo 8 de Romanos, versículo 29, está escrito assim, aquele que de antemão nos conheceu, ele nos predestinou para sermos feitos conformes à imagem de seu filho. Então pensa agora, você tem um filho, seu filho é preto, como é que você arranja um filho louro dos olhos azuis? Você vai ter que transformar esse louro dos olhos azuis em preto, para poder mostrar que é seu filho. E todos os filhos que chegarem chineses, sei lá o quê, coreanos, você vai transformar em tudo preto, porque você é preto. É um exemplo mal dado, não fui muito feliz, não. Mas, o que é que acontece? É que Jesus é o modelo de filho para Deus. E Ele quer, e Deus, o Pai, quer que cada filho seja como Jesus. Mas como que eu vou ser como Jesus? Tem alguém lá, na Trindade, que conhece Jesus. Então, esse alguém, que é o Espírito Santo, me é dado. E ele, dentro de mim, vai me transfigurando, pouco a pouco, para que eu vá me tornando cada dia mais parecida com Jesus. Às vezes você olha alguns crentes e você diz, mas quando que aquilo é filho de Deus? E eu digo, por quê? Irmã, ela é tão fofoqueira. Eu disse, então é crente, filha de Deus, fofoqueira.
Mas ela é mentirosa. Então é crente, filha de Deus, mentirosa. Mas ela é grossa. Então é crente, filha de Deus, grossa. Nunca duvide do que o Espírito está fazendo. Ele está refazendo você. Quem é costureiro aqui? Ninguém. Tem aqui, ô minha filha. O que é mais fácil? Eu comprar 2,5 metros de pano para você fazer uma blusa? É muito pano, né? Vou botar 2 metros de pano. Ah, tem. É um só, é. Então, Noêmia também. O que é mais fácil? Eu comprar 1 metro de pano e dar para você costurar uma blusa para mim? Ou dar para você a minha blusa para você diminuir? É melhor fazer. Aí que está. O que acontece é que nós, filhos de Deus, ficamos estragados. E agora o Espírito Santo vem para começar um trabalho novo. Quando Jesus Cristo diz: se no teu coração sentires, e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Porque pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. O que significa quando você crê no trabalho redentor de Jesus na cruz? Você se rende, você se arrepende, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Você se rende a Ele, Ele faz de você um filho de Deus. Ele leva você ao Pai. E o Pai assina o seu nome no livro da vida do Cordeiro e lhe dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a fazer um trabalho. Nunca pense que todos nós estamos no mesmo estágio. Não. O Espírito está trabalhando com cada uma de nós numa área. Porque todos nós fomos transportados do império das trevas. Então todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos nós viemos, como Jesus Cristo chama em Cantares: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Vem comigo do monte do Amaná, do Senir, do covil dos leões, do monte dos leopardos. Todos nós chegamos para Jesus completamente perebentos, cheios de feridas, rejeição, mágoa, passamos humilhações, sofremos apelidos. Quantas pessoas já vêm sofrendo desde o ventre da sua mãe? Nós estamos colhendo impressões desde o tempo que estávamos no ventre da nossa mãe. Eu vou fazer um parêntese para dizer para vocês. Lembram quando o anjo Gabriel veio falar com Maria? Terás um filho, toda aquela história. Aí ela disse: mas eu não conheço varão. Não tem problema não, Maria. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a sua palavra. Acabou a missão do anjo Gabriel. Ele já ia saindo, ele disse: tem uma coisa. Sabe aquela tua prima, Isabel?
Aquela que dizem ser estéril, está grávida de 6 meses. O anjo fez a fofoca, o anjo entregou a notícia para Maria. Olha, aqui para nós, está grávida, este é o 6º mês. Tchau. Maria, já grávida de Jesus, se mandou para a montanha. Quando Maria chega lá, João Batista, 6 meses no ventre de Isabel. Maria chegou, salve. Vocês lembram o que foi que Isabel disse para ele? Oh! Logo que chegou aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Quem ouviu a voz foi Maria. João Batista saltou de alegria. Ora, se uma criança salta de alegria no ventre de uma mãe, ele pode se contorcer de medo. Ele pode se contorcer de pavor. Porque o medo é uma reação emocional, como a alegria. Então, o que significa que a Bíblia nos ensina há muito tempo é que uma criança no ventre da mãe, ela é afetada por tudo o que acontece com a mãe aqui do lado de fora. Não é? Só em 1930, a psicologia científica descobriu que é possível que uma criança no ventre da mãe seja afetada por estímulos externos. Dr. Lucas já está dizendo isso há 2000 anos. A Bíblia não deixa nada para trás. O que eu quero dizer é que você também, lá no ventre da sua mãe, você passou por tudo que sua mãe passou. Só que você vai coletando impressões. A criança grava tudo com fidelidade, alta fidelidade, mas na hora de reproduzir vem tudo deformado. E o nosso hoje é formado e é o resultado de muitos ontens. Então hoje, você está reagindo em decorrência de coisas que aconteceram na hora do seu nascimento. Ou quando você estava no ventre da sua mãe. Ou na sua primeira infância. Você diz, não me lembro disso. Não precisa lembrar. Lembra daquele célebre francês, o famoso Lavoisier, que diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso virou até um ditado popular, mas é uma frase dele. A mesma coisa na nossa vida. Nada é perdido. A nossa vida é como se fosse um barril de 3 divisões. Você bota uma folhinha de papel lá em cima da água, ele vai descendo pouco a pouco. Só depois de 2 dias ele vai estar lá no fundo. Assim, todas as impressões que chegaram na nossa vida, elas vão sendo depositadas lá na nossa alma, num lugar chamado inconsciente. Parece que nunca existiu, mas aquilo fica atrapalhando, influenciando as nossas reações de hoje. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, esse Espírito de Deus nos é dado, porque Ele vai nos transformar, ou vai nos transfigurar, Ele vai nos refazer, porque Ele é o amor de Deus em nós. E Ele vai nos refazer
para nós sermos filhos de Deus como Jesus. Como isso acontece? Devagar. Você não precisa exigir que seu irmão esteja no mesmo patamar que você. Perdoe sempre. Eu já perdoei a Magda de tudo que ela disse aqui de mim. Perdoe sempre. Não critique. Tenha misericórdia, porque o Espírito está fazendo o trabalho dele. Mas, irmã, ele é mentiroso. É crente mentiroso. Mas pode? Pode. Você não é? Não é para o crente mentir? Nunca. Crente nunca deve mentir, nunca deve roubar, nunca deve dizer palavrão, nunca deve... Mas eu não posso me responsabilizar pelos que os outros fazem. Se ele está me incomodando, clamo a Deus pelo meu irmão. Então, nós vamos ter que aprender que é só pelo amor de Deus que esse Espírito vai operando em mim. Como que o Espírito faz isso? Lá em 1 Coríntios 3, 18. Está escrito assim. Eu não gosto de dizer na versão em língua portuguesa porque é difícil. Eu trago da tradução da Bíblia amplificada do inglês que diz: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho, diante da qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isto vem do Senhor, que é o Espírito. Olhe, aqui está falando de transfiguração. Como isso acontece? Eu abro a Bíblia. Esse é o problema, que muitos de nós não queremos abrir a Bíblia. Eu abro a Bíblia. O Espírito está dentro de mim. Eu vou perguntar para você: quem é que está no meio entre a Bíblia e o Espírito? Sou eu. Lá na Bahia tem um ditado que eu gosto. Eles dizem assim, sabe, tem aquele paredão assim de pedra lá na ilha de Itaparica. E eles dizem, e vem a maré, bate ali, e é lá que a gente caça os mariscos. Tem muito mexilhão ali, mas eles ficam quebrados. Então, o baiano ali, ele diz assim, no embate da maré contra os abrolhos, quem entra pelo cano são os mariscos. Porque a maré vem, bate, os mariscos sofrem o dano. Aqui na palavra de Deus, quem vai sofrer é quem está no meio. O Espírito está dentro de mim. A Bíblia está fora. Quem está no meio? Eu. O Espírito ministra sobre a palavra. A palavra vem para o Espírito. Quem sofre a transfiguração, a transformação, sou eu. É isso que está escrito em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, ali, Paulo fala, porque ele diz que Moisés, quando subiu o monte, ficou muito tempo exposto diante da glória de Deus. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. Mas com o tempo, o brilho foi desaparecendo e Moisés botou um véu. Isso é Paulinho de Tarso dizendo, lá em 2 Coríntios 3. E ele botou um véu para que ninguém visse que o brilho estava desaparecendo. Ele diz, conosco é diferente. Esse Deus que estava de fora,
sentindo a sua glória sobre o rosto de Moisés, ele agora está dentro de mim. E é daqui que ele quer expressar a sua glória, o seu brilho, a sua presença. Ele não está mais do lado de fora, ele está dentro de mim. Então ele diz, quando eu abro a Bíblia, eu me exponho à operação do Espírito na palavra e da palavra com o Espírito. Porque o Espírito abre a palavra para mim. E eu recebo. Porque qualquer pessoa pode abrir a Bíblia. Mas nem todos vão receber o que está escrito. Porque isso aqui não é um livro de história. Isso daqui não é um jornal do dia. Tem lá em Cantares essa menção. Quando aquela mulher que é a igreja diz, desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. Não sei como, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Ela desce ao jardim das nogueiras. Vocês conhecem a noz, não é? Aquela castanha dura que só. Quando você pega uma noz na mão, você sabe, eita, mas aqui dentro tem uma coisa suculenta, boa, gostosa, nutritiva, mas está duro para abrir. Mas o alimento está ali dentro. Se você quebrar, você pode se alimentar. Assim é a palavra de Deus. Está tudo aqui. Mas é o Espírito que abre a palavra. Então o Espírito dentro de você. A Bíblia de fora, Paulo diz, e todos nós, hoje, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor, pouco a pouco, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de nós. Nós, por que Deus nos dá o Espírito? Ele nos dá o Espírito para refazer o que estava feito e foi desfeito pelo pecado. Mas, para isso, Deus, o Pai, teve que entregar, pelo seu amor por nós, o seu Filho lá na cruz, para que o Espírito de Deus possa vir fazer esse trabalho em nós. Se nós deixarmos, mediante a sua palavra, eu vou dizer para vocês, não é uma imposição de mãos, não é uma oração bonita, não é emoção que vai refazer você. É o trabalho contínuo do Espírito mediante a palavra de Deus. Se você gastar, eu digo para você, 3 minutos por dia. 3 minutos por dia. Pare. Pega um versículo. Leia, de preferência em voz alta. Peça, Espírito Santo, eu estou aqui, diante da tua palavra. Sonda o meu coração. Abre o meu coração. Ministra a mim, Senhor. Vai curando, restaurando, refazendo, eu te peço. Pelo teu grande amor por mim. Peça sempre pelo amor dele por você. Vou chamar a atenção de uma coisinha tão pequena. Você lembra quando Lázaro estava doente? As 2 irmãs sabiam onde Jesus estava, porque Jesus estava fugindo para não ser apedrejado na Judeia. Ele desceu, passou em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, e disse, olha, estão querendo me matar lá, eu vou descer, vou ficar num lugar tal. Deu o endereço, porque ele sabia o que ia acontecer. Quando as irmãs
fizeram de tudo para encontrar a cura. Para o irmão, não encontraram. Chamaram o empregado de confiança. Olha, nós vamos lhe dar uma incumbência. Isso custa a vida de Lázaro ou a vida do nosso mestre. Ele está em tal, na Galileia. Você vai lá avisar para ele. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Este homem desceu da Judeia, que eles moravam em Betânia, para a Galileia. Quando ele chegou lá, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Vocês observaram? Ele não disse aquele que te ama. Ele disse aquele a quem tu amas. Sabe por quê? Isso aqui é eterno. Deus nos ama com amor eterno, verdadeiro e certo. O nosso amor por Ele é incorreto. Não é constante. Mas o amor dele por nós é certo. Então eu sempre posso pedir, Senhor, cura o meu pai pelo teu amor por ele. Cura a minha pátria pelo teu amor pelos brasileiros. Peça sempre em cima do amor dele. Nós vemos que esse Espírito vai curando, pouco a pouco. A Bíblia diz que é de degrau de glória em degrau de glória. Não é tudo de uma vez. É pouco a pouco. Ele vai trabalhando. Ele vai curando as suas mágoas, as suas dores, a rejeição que você sofreu, o abuso que você sofreu. Ele vai curando as suas dores de lá do passado, a memória que lhe dá tristeza, a dificuldade hoje. Quantas coisas você ouviu, o seu hoje é formado de muitos rostos, de muitas vozes. E parece que nós guardamos, retemos melhor aquilo que causou a dor. O Espírito Santo, pelo seu amor, ele vai refazer, porque ele nos ama. Aquelas duas Marias, que nós lemos no início, elas abriram a boca. Chegou ao ponto dos discípulos no caminho de Emaús dizer para Jesus, também tinha umas mulheres lá dizendo, que tiveram uma visão de anjo. Se eles tivessem ficado lá, ouvindo a história das mulheres, eles não tinham se cansado, caminham todos para Emaús para voltar de novo. Toma, quem mandou não ficar na congregação? Quando você fica na congregação, tem muito aborrecimento. Se tem mulher, tem falação. Mas no meio dessa falação, vem notícia boa. Amém? Então, se o pecado, o diabo aproveitou de uma mulher, a redenção também, a mulher é o canal. E a grande notícia da ressurreição vem pelo grito, pela voz fina de mulheres. Seja uma mulher assim. Ela, Maria, foi restaurada no ministério de Jesus para restaurar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.